Senhoras e senhores, nosso Brasil. Meu Deus, eu vou dizer a Raul Teixeira, meu amigo, fuja do Rio Grande do Sul, porque o povo lá te aplaude o tempo todo, Raul. Primeira coisa que eu vou contar para ele, que quando a gente se encontra, a gente pensa em qual dos dois é mais envergonhado, eu ou ele. Mas, quando eu olhei a escada, eu falei, eu tenho uma longa missão, que é eliminar as escadas do mundo. Vocês que estão rindo, que são jovens, se preparem. Vocês vão envelhecer. E uma escada fica parecendo assim. Eu digo sempre, eu sou o Kung Fu Panda 2. Ele chega no templo, olha e diz, minha inimiga, a escada. É inacreditável. Mas aqui tinha corrimão. Meninos, eu achei que com chuvisco não ia aparecer ninguém. Eu lembro que na época dos meus avós espíritas, bastava uma chuvinha e o centro ficava vazio. Era a grande desculpa que as pessoas tinham. Ah, chuviscou. Ah, eu acordei tossindo. Ah, me senti bem. E é claro que hoje as desculpas variam, mas ainda há quem se desculpe por não estar. E claro, quando eu vi todos vocês, eu falei, meu Deus do céu, cheguei no céu, desencarnei. Porque a verdade é que quando o nosso compromisso está no nosso coração, sempre surgimos. Ontem, os espíritos lembravam que em qualquer lugar onde um evento de qualquer natureza espiritual seja programado, está para acontecer, dias antes, eles já preparam as paredes, o ambiente e também a lista daqueles que vão estar presentes, encarnados e desencarnados, para que todos sejam, de alguma maneira, beneficiados. Hoje eu estava no lobby do hotel esperando minha amiga chegar para irmos almoçar e ao meu lado apareceu um espírito jovem que eu nunca tinha visto. E ele me disse, eu estou programado pelos espíritos de luz, amigos dessa cidade, das tarefas aqui realizadas para te acompanhar. E aí aparece no lobby uma moça com um filho pequeno, que tinha no máximo 2 anos. Este menino grudou os olhos em mim, de chupeta na boca. Eu achei lindo, porque chupeta acalma a criança. Por mais que se diga que não, chupeta acalma menino. Hoje, se você falar isso para um dentista, é uma loucura, mas acalma. A verdade é que o menino me olhava com aquele olho e eu toda vaidosa, meu Deus. E ele prestou atenção em mim. E o jovem desencarnado disse, não, ele está me vendo. Aí eu percebi que o charme não era meu. O menino não desgrudava o olho de mim, porque na verdade estava vendo alguém que parecia tão diferente dos japoneses que estavam sentados próximos e de mim mesma. O tema proposto hoje pelos organizadores é o jovem e o espiritismo. Portanto, vamos falar de todos nós. Porque se perguntarem para minha mãe, que vai fazer 89 anos agora, quantos anos ela tem, ela fala imediatamente, 20. E ela não tem nenhum problema mental. Ela se acha com 20 anos mesmo. E essa geração dela está vivendo um problema. Nunca imaginaram que iam viver tanto. Então, nós é que temos mais novos que nos preparar
para apoiar pessoas que vão viver talvez aos 90, aos 100. Eu tenho uma tia que vai fazer 98 anos. Então, nós temos que nos preparar para cuidar dessas pessoas com todo carinho, para nunca dizer a elas: você não pode, isso não é mais para você. Vamos encontrar palavras mais sutis para dizer isso, mais acolhedoras. E é claro que você não pode levar a sua mãe ou a sua avó num shopping e achar que ela vai ficar 3, 4 horas lá. Porque não fica. A pessoa quer logo sentar. A pessoa não tem mais o psiquismo para gostar de estar num shopping, num ambiente com muita gente, por mais de 2 horas. Se você conversar com qualquer psicólogo, ele dirá: a partir de uma certa idade, é com 1 hora e meia que a pessoa se esgota. E quando ela vai para casa, ela passa a semana dizendo para todas as amigas: nossa, essa semana fui no shopping, essa semana fui numa confeitaria tomar um café com meus filhos. Isso é assunto para toda semana. Isso é se sentir vivendo. E nós estamos muito esquecidos disso. De não só viver, mas fazer ao outro a alegria de que ele se sinta ainda participando na Terra, de tudo de gostoso que a Terra tem para oferecer. Hoje que somos jovens, não temos ideia do que é importante. Amanhã teremos. No Rio de Janeiro e na Paraíba também me impressionou muito esse ano, pessoas se afirmando absolutamente sozinhas. E ninguém pode ser feliz absolutamente só, sem ser lembrado com uma gentileza, com uma flor. Interessante, a minha vizinha outro dia fez aniversário. Ela ganhou tanta flor que o apartamento dela cheirava mal. E aí eu perguntei: meu Deus, que coisa linda você ter tantos amigos. E depois de inveja, todas mandadas pelo namorado. Gente! Eu falei para ela: quantos anos você tem mesmo? E ela empolgada: 45. Gente, o que é ter 45 anos? Meu Deus! O namorado enche sua casa de flores e não é nem seu velório. Mas lá está você, recebendo rosas de todas as cores. Isso me fez lembrar, em 76, nós fomos pedir aos produtores de rosas em torno de Brasília que nos emprestassem uma quantidade imensa de rosas para que, na noite de 18 de abril de 76, Chico Xavier pudesse entregar a cada pessoa uma rosa. O ginásio de esportes não tinha lugar para uma mosca. E durante toda a noite, até amanhã do dia seguinte, ele entregava uma rosa para cada pessoa. Abraçava a pessoa. E é claro, a pessoa morria de chorar quando se via à frente do Chico. Nós, da comunhão, tínhamos guardado dinheiro para pagar essas rosas quando o evento encerrasse. Quando nós fomos pagar, nenhum produtor, e nenhum deles era espírita, quis receber 1 centavo, porque ficaram sabendo que as rosas que eles haviam emprestado para nós tinham passado pelas mãos de Chico Xavier. Quando a sua vida, não importa se você é jovem ou mais maduro, tem um significado para os outros, as pessoas se sentem felizes por estar com você, por perguntar se você está bem e, se você não está, poder fazer tudo para que aquela situação se modifique para melhor. Na minha época de garota,
O prazer que tínhamos todos da mocidade espírita era trabalhar. Trabalhar fazendo alguma coisa boa no sábado e no domingo, quando não tínhamos colégio, em benefício de alguém. Eu não tinha paciência com criança. Por sinal, eu disse a doutor Bezerra, quando cheguei na comunhão aos 15 anos, eu detesto criança. E ele, sábio, me disse: que bom, minha filha, você vai começar aqui na comunhão evangelizando criança. Uma pessoa que não entendeu o que eu tinha falado. E eu repeti: não, o senhor não entendeu. Eu não gosto de criança. E ele disse: você vai evangelizar crianças de 3 a 6 anos. Eu falei: não, vai. E aí eu falei: olha, o senhor sabe, domingo, por exemplo, eu não venho à comunhão, porque domingo eu vou para o clube tomar sol e usar a piscina. Ele acha que ele já tinha um problema de surdez, porque ele virou-se e disse: você virá, minha filha, você virá. Aí eu dei por encerrado o assunto, saí da sala. No domingo, a comunhão abria a porta às 10 horas da manhã. Às 7 da manhã, eu estava na porta da comunhão. E fui a pé, da quadra onde eu morava até a porta da comunhão. Não me perguntem por quê, mas eu sempre com aquela ideia: eu vou passar um tempinho dando aula para as crianças, todo mundo vai perceber que eu não dou certo dando aula para a criança, e aí vou me colocar em outra coisa, ou eu vou fazer outra coisa da minha vida. Isso foi há 54 anos. E para mim não houve volta. Eu digo sempre, quando a pessoa chega na casa espírita, a pessoa me pergunta: você acha que eu vou encontrar oportunidade de trabalho aqui? Eu digo: eu tenho certeza. Você acha que doutrina espírita vai me ajudar? Eu tenho certeza. Você acha que doutrina espírita está no meu destino? E eu sempre digo: estava no meu. Não sei se estará no seu. Mas estava em todos os garotos e meninas que eu conheci, que fizeram parte da minha juventude. Éramos os mais variados jovens, das classes sociais as mais diversas. Nossos objetivos na vida eram diferentes, mas alguma coisa nos uniu e nos tornamos a Mocidade Espírita Allan Kardec, que funcionou entre nós até nos casarmos, até ficarmos noivos, e cada um seguindo o seu caminho. Para vocês terem uma ideia do que é orientação espiritual, e nós estamos esquecidos disso, houve um momento em que precisou-se de um novo dirigente da Mocidade da Comunhão. E foi feita uma votação entre os jovens. Ganhou um rapaz chamado Francisco. Em segundo lugar, uma menina chamada Fátima. Por sinal, era muito minha amiga. Em terceiro lugar, fiquei eu. E aí, Dona Irene Carvalho, orientadora espiritual da casa, me contou que Dr. Bezerra disse para ela: a Maíse vai ser a presidente da Mocidade. E Dona Irene, com aquele olhar, disse: não, o senhor está enganado. O Francisco foi quem ganhou a eleição. Em segundo lugar, a Fátima. Em terceiro, que a Maíse ficou. Ele simplesmente disse: a Maíse vai ser a dirigente da Mocidade. E naquela noite, Dona Irene foi dormir pensando: Dr. Bezerra está desencarnado há muito tempo, porque ele não entendeu o que eu expliquei para ele. Em uma semana, o Francisco arranjou um baita emprego em São Paulo. A Fátima foi convidada a dar aula num colégio que ela sonhava em dar aula
em Minas Gerais. E adivinha quem ficou como presidente da mocidade? Não foi por competência, não. Foi por absoluta falta de opção. Então, os espíritos amigos também trabalham com a nossa falta de opção. Nossa, não tem mais saída. A saída aparece. Nossa, esqueci de fulano. Fulano aparece na sua frente. Nossa, quanto tempo que eu não sei de Beltrano. O telefone toca, é Beltrano. Porque o nosso pensamento também atrai construções para o nosso presente e o nosso futuro. O problema é que nós estamos com uma grave dificuldade atual. Nós esquecemos de sonhar. E quem não sonha não constrói. E o jovem tem essa característica magnífica de achar que nada de mal vai acontecer com ele e que ele tem toda uma vida pela frente. E nós começamos a envelhecer quando começamos a sonhar menos, a acreditar menos do que acreditávamos. Se pensássemos aqui, nós, os mais velhos, se pudéssemos voltar atrás, quantas coisas diferentes faríamos. Fizeram uma pesquisa com médicos do mundo inteiro que trabalham com pessoas em estado terminal. E quase todas elas disseram, ao serem perguntadas, do que você se arrepende? Quase todas no mundo disseram de ter feito coisas para os outros, não para mim. De ter feito coisas que eu não queria, mas eu não queria frustrar a expectativa do outro. E claro, na hora da morte, você se lembra. Mas por que eu me meti naquilo? Por que eu disse aquilo? Por que eu fiz aquilo que eu não queria fazer? E das nossas contrariedades nascem as nossas dificuldades. E das nossas dificuldades, as nossas doenças. Porque elas começam no pensamento, atravessam o nosso coração e inundam o nosso corpo. Quando saímos do mundo espiritual, já sabemos que no corpo físico haverá determinado órgão mais sensível às nossas lutas interiores. Ou é o pâncreas, ou é o intestino, ou é o coração. Quem, numa hora de profunda preocupação ou de uma emoção violenta, não sentiu uma dor no peito? Tem gente que para e diz, meu Deus, eu estou tendo um infarto. Mas são as emoções represadas que doem dentro de nós. Eu estou com uma dor de cabeça absurda, mas contrariedades também trazem dor de cabeça. Meu Deus, eu chamo fulano para frequentar o centro, para ir lá na casa do fulano que está precisando de uma visita e sempre aparece um problema na vida dele. Ora, isso é um clássico. A pessoa precisa seguir e ela não quer seguir. Então, no dia em que ela é uma voluntária, no dia em que ele é um amigo que resolveu se dispor a ajudar alguém, surge alguma coisa. E se não surge nada, a pessoa cria alguma inconveniência, algum desconforto para afirmar categórico que naquele dia ela não tem condições de ajudar. Imagine se os nossos setores espirituais, nas nossas horas difíceis, dissessem: hoje eu não posso porque eu estou com dor de cabeça. Hoje eu não posso porque eu não estou disposto. Hoje eu não posso porque, afinal de contas, fulano conheço muito bem. Tem um lado de sombra que nada derruba. Se aqueles que nos protegem tivessem um critério de nos acusar ou de nos observar negativamente, estaríamos perdidos. Por que Dr. Bezerra de Menezes é considerado o mentor de todos nós? Porque ele assim se coloca. Porque ele sabe que na nossa hora do aperto maior, nós vamos dizer, doutor Bezerra, é para o senhor que eu estou apelando.
E, atualmente, eu já estou no momento em que eu digo que não tenho mais intermediários, é Jesus mesmo. Quando eu acordo, eu já digo: Jesus, estou por sua conta. E aprendi isso com os espíritos amigos. Eles dizem que nós devemos dizer: me aponte caminhos, Jesus. Porque os caminhos que surgirem para nós serão sempre aqueles que Ele fizer surgir em nosso destino. Quem de nós não volta para casa acalentado pela ideia de que temos um lar para voltar? De que vamos ter mais tarde uma cama para nos deitar, quando tantos não têm? Vamos ter uma refeição calorosa a nos receber, quando tantos acordam sem saber se conseguirão fazer uma refeição. E quando o jovem vai à casa espírita, ele aprende sobre tudo isso. Porque visitando quem precisa, você vê a sua realização pessoal. Como você não precisa. Lembro sempre de Gilberto Freire, que passeava pelas ruas de Pernambuco, olhando as vitrines, já idoso. E os funcionários das lojas diziam: professor, entre aqui, veja nosso mostruário, veja as coisas que nós vendemos. E ele, tranquilo, dizia: não, meu filho, eu não quero comprar nada, eu só estou olhando tudo de que eu não preciso para ser feliz. Essa é a verdadeira lógica. Chegar à nossa casa e pensar: meu Deus, obrigada. Porque eu sei que a minha casa está cheia de luz. Porque eu penso na luz, não só quando faço uma prece, mas quando vivo. Nós fazemos dupla para bater na porta das casas e pedir algum alimento para as famílias que a comunhão ajudava. E um dia estava eu e Paulinho, um amigo querido que eu vou encontrar agora em novembro em Uberaba. Ele foi para Uberaba, hoje é avô de uma neta que ele adora, e vou encontrá-lo lá depois de muitos anos sem vê-lo. Mas os dois, eu e ele, naquela época, pernas maravilhosas, subíamos as escadas. Não tinha elevador nas quadras em frente à comunhão. Fomos, e era manhã de domingo. Você já imaginou o que é você acordar uma pessoa, domingo de manhã, batendo na porta dela e dizendo: bom dia, eu sou da Comunhão Espírita de Brasília, estou aqui para pedir ao senhor 1 quilo de alimento para as nossas famílias. Não era todo mundo que nos recebia com bom humor. Naquele dia, eu e Paulinho batemos numa porta, o homem abriu, irado. E era a vez do Paulinho, que era assim, cada porta era um. Uma porta era eu, outra porta era o Paulinho. Era o Paulinho. Paulinho disse: bom dia, eu vejo que o senhor está bem-humorado. O homem com olhar de sangue para cima de nós. Eu queria propor ao senhor uma coisa maravilhosa: que o senhor nos doasse 1 quilo de qualquer coisa para nós levarmos para as nossas famílias. E estendeu a mão numa simbologia de que ele podia colocar alguma coisa ali. O homem fechou mais a cara, como se isso fosse possível. E o Paulinho, sem ter medo, disse: eu tenho certeza que, embora o senhor não tenha 1 quilo de alimento, pelo menos uma caixa de fósforo, naquela época existia fósforo. Pelo menos uma caixa de fósforo o senhor vai colocar aqui na minha mão. O homem não teve dúvida. Cuspiu na mão do Paulinho. Eu imediatamente me encolhi e pensei: não vai dar certo. Paulinho, daquele jeitinho que ele tinha, dizem os amigos que ele tem até hoje, recolheu a mão cuspida num sorriso. Nessa mão o senhor cuspiu. Mas nessa, eu tenho certeza
que o senhor vai colocar alguma coisa. O homem encostou a porta. Eu imediatamente falei, vamos descer a escada correndo, porque ele foi pegar uma espingarda para acabar com nós dois. Amanhã vai sair no jornal. Dupla de meninos assassinada na frente da comunhão espírita. E o cara não voltava, mas a porta estava entreaberta. E nós dois ficamos paralisados. Passam-se uns minutos, a porta se abre. Havia uma fila de mantimentos da porta até a janela do outro lado da sala. Uma fila. Eu nunca tinha visto tanta comida numa casa só. E sem uma palavra, nós carregávamos uns sacos de estopa. Ele foi colocando nos nossos sacos tudo aquilo. Foi uma coisa impressionante. Nós tivemos que chamar a ajuda dos outros colegas para nos ajudar a carregar tudo que aquele homem havia doado. 2 meses depois, numa noite, esse homem aparece na comunhão procurando por mim e pelo Paulinho. A esposa, numa crise de tristeza, tinha tirado a própria vida. E ele estava nos procurando, porque quando você recebia o alimento, nós deixávamos um recado de um espírito amigo e o endereço da comunhão. Se a pessoa quisesse, compareceria na comunhão. E ele guardou. E quando faltou-lhe a esposa, ele foi atrás de nós dois para conversar. Eu nunca me esqueci disso, porque não havia acaso naquele momento em que ele cuspiu na mão do Paulinho, o Paulinho ofereceu outra mão, sem saber que dali a pouco ele passaria por um drama tão grande. E seria, como foi mais tarde, um trabalhador da casa espírita. Nós não precisamos, qualquer que seja a nossa idade, esperar que o sofrimento chegue, embora seja o sofrimento que nos leve, invariavelmente, a buscar Jesus, a buscar uma saída para aquela tremenda angústia que nós estamos vivendo. Falar de angústia hoje não é como antigamente, porque não há hoje uma pessoa que não diga que já viveu em estado de angústia. E quando a angústia se agrava, você entra no processo da melancolia e da depressão. Há muito tempo os amigos espirituais dizem que depressão seria a enfermidade do 3º milênio. E é isso que tem acontecido em toda parte. E ainda há, nos mais diversos países, diferença. Por exemplo, entre homem e mulher. Recebi um e-mail da Arábia Saudita. E no e-mail o moço dizia: eu nem sei onde fica o seu país, mas eu assisto suas palestras. A senhora não vai receber e-mail de mulher, porque aqui onde moro as mulheres são proibidas de usar as redes sociais. E aí você vê que o mundo é grande demais, que ainda há muita injustiça, que ainda há muita desigualdade. Mas se há uma coisa que nos irmana, é um instante em que a nossa alma precisa de ajuda. E que ela sabe que também precisa ajudar. Jesus chama a mulher para o seu evangelho porque ele sabia que ela era a que tinha a capacidade de falar ao esposo, de dar exemplo aos filhos. Ele chama Madalena para o evangelho porque ele sabia que o sonho dela era ter filhos. E ele sabia que ela nunca teria. Que ela teria que, naquela existência, tornar como filhos dela os filhos de ninguém. E, na época da mocidade, a gente podia escolher. Eu, por exemplo, não gostava de criança, então não dava para ir à casa do candango para trocar fralda de criança, porque eu era capaz de espetar
a criança com alfinete. Claro, inadvertidamente, não de propósito. Então eu ia ao lar de velhinhos Maria Madalena, que existe até hoje. E ficou um problema, porque cada um deles que morria me deixava uma lembrança. Chegou uma hora que eu abria meu armário que tinha de cachecol. Idoso adora cachecol. Adora lenço. Eu descobri essa semana que a minha gaveta de lenços não fecha mais. Então eu vou ter que fazer um bazar beneficente dos lenços. Mas eu ia no lar Maria Madalena. E se há uma coisa que o idoso adora, é te contar a mesma história pela milésima vez. E se há uma coisa que o jovem não gosta, é de ouvir a mesma história pela milésima vez. E aí a gente fica dizendo para o idoso: você já me contou isso? É a terceira vez que você me conta isso. Eu já vi idosos pedirem desculpa aos filhos, dizendo: me desculpe, é que eu converso com tanta gente que eu esqueço de para quem eu contei essa história. Olha a delicadeza, olha a educação, com grosso, que muitas vezes é o filho que diz: eu já ouvi essa história. Nós temos um tesoureiro na comunhão maravilhoso, seu Ercílio. Ele foi tesoureiro da comunhão a vida inteira, até morrer. Ele tinha pavor de morrer. Então, quando fazia reunião de diretoria, todos presentes, vinha a Mãe Isabel, uma alma maravilhosa, que se comunicava na comunhão. E ela deixava sempre seu Ercílio por último. Ela conversava um pouquinho com cada um e dizia: Ercilinho, um dia eu venho te buscar. E ele dizia: não, eu ainda sou moço. Ele já era idoso. Eu ainda sou moço. Não, Ercilinho, um dia eu venho te buscar, mas eu preciso te contar como é que a gente faz a pessoa desencarnar. E ele dizia: não precisa me contar, não. Não, Ercilinho, faço questão. Da primeira vez a gente fala para a pessoa: vamos, esse corpo já está idoso, vamos comigo. E a pessoa diz: não vou. Aí da segunda vez a gente diz: vambora, que já não está dando. Seu corpo não te sustenta mais. E a pessoa diz: não vou. Aí ela fez aquele silêncio. E ele, curioso, perguntou: e da terceira vez? Da terceira vez, Ercilinho, a gente não pergunta, a gente leva. Ele ficou apavorado, ele contava isso para todo mundo. Meu Deus, Mãe Isabel disse que da terceira vez eles levam. Todos os extraordinários fundadores e diretores da Comunhão Espírita com quem convivi por muitos anos, graças a Deus, morreram enfermos. Ninguém escapou, não. Cada um com uma doença diferente, com todo o merecimento que tinham, menos seu Ercílio. Ele foi trocar uma lâmpada da sala dele. Caiu da escada, bateu a cabeça no chão, morreu. Ele e Dona Silvia, sua esposa, eram duas almas numa só. Naquele dia ela morreu também. E poucos meses depois, ela partiu. Mas eu me lembrei muito que no pé daquela escada, com certeza, estava a Mãe Isabel. Porque tinha que haver uma desculpa, como um tombo, ao trocar uma lâmpada, para que ele fosse embora. E foi um tesoureiro daqueles maravilhosos. A comunhão tinha tanto sócio, porque todo mundo confiava nele. Ele fazia uma prestação de contas extraordinária, de cada centavo que era doado à comunhão espírita. Então, eram pessoas que eram jovens, profundamente jovens por dentro, sempre. Ele tinha ido para doutrinar pela perda de um filho. Quando o filho morreu, ele perdeu o rumo e chegou então ao Espiritismo. E dedicou toda a sua vida ao trabalho
no bem. E o mais bacana é que ele contava sempre a mesma história sobre a morte. Cada detalhe, porque aquilo estava dentro dele, cada vez mais vivo, a ausência daquele filho que ele adorava. Quando ele já estava, interessante, perto de partir, sem que nós soubéssemos, porque foi trocando uma lâmpada, ele virou-se para mim e disse assim: Maísa, eu queria te agradecer uma coisa. O seu Hercílio, para mim, eu só sei adição, subtração e multiplicação. Nem divisão eu sei direito. E o senhor é o tesoureiro, eu nunca lhe ajudei em nada. Ele disse: teve uma coisa que você me ajudou. E eu, curiosa, perguntei: o que é? Você ouviu 1000 vezes, sem protestar, como se fosse a primeira vez, a história da morte do meu filho, que era tão importante para mim contar. Gente, eu lembro tanto disso hoje, porque quando a gente fica idosa, a gente percebe que a pessoa quer contar. E o que ela não quer ouvir é: você já me contou. Vamos fazer aquela cara de quem saiu do corpo. E a pessoa vai parecer para ela que ela está nos contando pela primeira vez. Isso não é caridade? É. Mas nós estamos esquecidos dessa caridade. Que caridade começa em casa. Não é na rua, não. Conheci pessoas gigantes de fazer o bem para os outros, mas dentro de casa, detestados pelos filhos, pelos netos, porque afirmavam na conversa familiar: isso aí não vai dar certo. Você não nasceu como estrela. Tudo que você tenta dá na água. E vocês acham que isso não marca uma pessoa? Mas claro que marca. Quando você diz para um filho de 2 anos: fique tranquilo, você pode tudo. Meu Deus! Daqui a 100 anos ele vai lembrar que um dia você disse a ele: você pode tudo. E eu conversei com pessoas que diziam para mim, nas minhas horas difíceis: eu ouço a voz do meu pai, eu ouço a voz da minha mãe a me dizer: vai em frente, você pode. Há 12 anos atrás, a Boate Kiss pegou fogo. Já houve várias mensagens psicografadas de alguns jovens que desencarnaram naquele terrível incidente. Mas uma me chamou muita atenção, de uma menina, não me recordo a idade dela e nem o nome, mas ela conta que ela conta para a mãe na psicografia que a mãe sempre disse a ela, quando ela estava desanimada: que isso, guria? Coragem! Começa de novo. E a primeira coisa que ela se lembrou, quando se viu consciente no mundo espiritual, depois da morte, foi a voz da mãe dizendo: que isso, guria? Coragem! Levanta e começa de novo. Vocês pensam que aquilo que a gente fala aqui não repercute em qualquer lugar para aquele que ouviu? Repercute. E há quem não nos perdoe pela mágoa que nós causamos no seu coração quando nós tiramos a esperança dessas pessoas. Outro dia eu estava me lembrando que eu adorava andar de bonde quando era criança. E a minha avó inventava passeios para que nós fôssemos andando de bonde pelo Rio de Janeiro. Imagine, minha avó, depois dos 50 anos, carregando uma neta de 5 e uma neta de 4. Mas numa época em que, quando uma senhora subia num bonde, os homens se levantavam para ceder o lugar. Que coisa linda! Hoje,
Ainda bem que não tem mais bonde. Não se arrisque. Não se arrisque. Era incrível. Tenho essa lembrança comigo. Eu pequena e minha avó subindo conosco e os homens de chapéu, isso na época do homem de chapéu, a cumprimentá-la e ceder o lugar para aquela senhora com 2 crianças pequenas. E andávamos pelas ruas do Rio de Janeiro. Eu me sentindo uma rainha, porque na minha imaginação aquele bonde era só para mim. Na nossa imaginação, nós sabemos, temos certeza, que todos aqueles que gostam de nós estão vibrando por nós. Que quando fazemos uma prece, todas as luzes que nos amparam estão em torno de nós, a anotar as nossas necessidades, que nem sempre são as coisas que nós pedimos. Tem gente que não reza o Pai Nosso, porque sabe muito bem que cada frase do Pai Nosso, que foi a única prece que Jesus ensinou, é um pedido e uma promessa. Seja feita a vossa vontade, o que quer dizer, e não a minha. Mas quando a nossa vontade não é feita, é um Deus nos acuda. Deus se esqueceu de mim. Deus não existe. Deus deve estar muito ocupado para prestar atenção nessa pessoinha. Logo nos diminuímos, achando que isso vai comover o mundo espiritual. Nós sempre achamos que quem nos dirige é um mentor iluminado. Provavelmente. Mas muitos dos nossos protetores são nossos familiares, que uma vez despertos no mundo espiritual, se comprometem a nos auxiliar. Nós lembramos tanto de determinados amigos, familiares, que certamente estão conosco, a ver se podem nos ajudar de alguma maneira. Quando se é jovem, ninguém acredita que você vai morrer, que o seu coração pode parar. Muitas mães de jovens desencarnados procuravam o Chico, desesperadas, porque tinham perdido filhos com 15, 16 anos. E o Chico dizia: coração de gente moça também para. A gente nunca pensa isso. Pensa que a nossa juventude nos protegerá de tudo. E hoje, quando vivemos uma época em que o jovem parece tão solitário, em que ele está tão desprotegido, em que ele protesta, mas sabe no fundo que aquilo é necessário. Eu observava outro dia, depois que os celulares foram proibidos nas salas de aula, a maioria dos garotos e meninas melhorou enormemente em português e matemática. Eu nunca tive celular, mas eu percebo que daqui a pouco ninguém vai saber falar, porque as mensagens são todas truncadas. E aí? Beleza? Quando eu cheguei no Rio, há semanas atrás, alguém me disse: olha, Maíse, agora, quando a pessoa assalta alguém, ela não diz perdeu, porque o carioca é muito educado. Quando ele vai tirar seu celular, ele diz para você, perdeu. E quando você olha, já era. Perdeu mesmo, porque ele já levou o seu celular. Agora, eles não precisam mais fazer isso. Há um código. Ele vem correndo, esbarra em você e passa. Quando você vai olhar, não tem mais nada. Não tem celular, não tem bolsa, não tem mais nada. E aí você passa... Obrigada, meu querido. Você passa a ter um outro tipo de preocupação. E se você não tem celular? As pessoas me perguntavam, mas e aí? Você é assaltada aqui no Rio. Se você não tem celular, eu falei, eu vou apanhar. Porque eu vou dizer, eu não tenho celular. E a pessoa vai me bater. Porque ela vai achar que eu estou mentindo. Mas eu digo a vocês, quando você vai fazer alguma coisa que é boa para você, para a sua saúde espiritual, psíquica, para alguém mais,
há uma proteção que te guarda todo o tempo. Há anos e anos eu vou ao Rio de Janeiro todo ano fazer palestra. Nunca vi uma cena de assalto, de desrespeito. O que me chocou desta vez agora foi ver a quantidade de moradores de rua absolutamente idosos dormindo na rua. Mas idosos que eu pareço neta deles. Como que ninguém faz nada? Como que aquela pessoa vive sem ter para onde voltar? Nós não pensamos nisso, porque se pensássemos como sociedade, tomaríamos providência. E não tomamos. A amiga Nair, vínhamos do restaurante, ela me mostrava por onde a água chegou. O tamanho da água que vocês suportaram nas enchentes. Eu me lembro que em Brasília a gente via vocês lutando com a lama e eu pensava que vocês nunca conseguiriam tirar aquela lama toda das cidades. E, no entanto, se conseguiu. Porque a solidariedade surgiu de todos os lugares. E não duvidemos, em toda tragédia, as pessoas se mostram como são. Houve quem ajudasse, houve quem tentasse prejudicar, houve talvez quem não levou ao destino certo tantas contribuições que aconteceram. Quantos cachorros, quantos gatos, quantos animais foram resgatados, quantas pessoas idosas. Eu juro a vocês, eu vi salvamentos aqui no Rio Grande do Sul que eu me mentalizava morta. Porque eu pensava, com o meu tamanho, ninguém vai me botar nessa balsa, gente. Qual é o bombeiro que vai conseguir me pegar? E os bombeiros maravilhosos, voluntários, tiravam aquelas pessoas idosíssimas das suas casas, colocavam. Eu vi gente sendo içada de helicóptero. Eu ficava imaginando, meu Deus, imagine eu içada de helicóptero. Só se eu tivesse 10 anos. Mas na hora da nossa necessidade, sempre aparece alguém que pode nos estender a mão. E quando somos jovens, achamos que é o tempo todo que isso vai acontecer. Quando mais velhos, já percebemos que nem sempre isso vai acontecer. E no dia da nossa passagem, com certeza, alguém nos virá buscar. Inesperadamente, já não estaremos mais num corpo de carne. O Chico contava que nas suas horas muito difíceis, ele pedia a Emmanuel, não dá para o senhor me levar? E André Luiz é que respondia dizendo, por enquanto, sua vinda para cá é perfeitamente dispensável. Ele bem que pedia, porque já não funcionava quase nada no corpo dele. Mas mesmo assim, a espiritualidade dizia que ainda não era a hora. Quando jovem, ele fazia campanhas e ficou conhecido também por isso, para que pessoas que não tinham nada pudessem ter alguma coisa. E chegou uma hora que o que Chico Xavier pedia, os comerciantes, os amigos, inundavam de beleza, de presentes, milhares de bolas, milhares de bonecas. E a felicidade dele era incrível, porque ele sabia que aquelas pessoas todas só aguardavam o momento de serem úteis. E, no fundo, quando Jesus nos chama a uma tarefa nobre, ele sabe que chegou para nós a hora de sermos eternamente jovens, fazendo bem. De encontrarmos forças em nós, mesmo quando elas aparentemente não existem. O meu querido cardiologista é ateu de verdade. Mas ele diz que descobriu, principalmente com seus pacientes espíritas,
que tem alguma coisa acima dele que determina, não sabe o que é, porque ele não aprendeu na faculdade. Ele tem certeza que a pessoa vai se recuperar, a pessoa morre. Ele tem certeza que a pessoa está morrendo, a pessoa revive inesperadamente. E ele é uma pessoa muito lógica, porque você vai na consulta dele, ele te aconselha, te aconselha. Aí no final ele diz, mas você sabe, se você atravessar a rua sem olhar para os lados, você morre. Porque a gente se ufana, né? Na frente do médico, eu estou ótima, meu coração é um dínamo, eu não sinto nada, dá para correr daqui ali. Porque chega uma hora que já não dá mais do que isso. Mas você, sabiamente, não conta. Quando nós queremos parecer fortes, nós não contamos as nossas fragilidades. Seja como for, seja onde for, seja para quem for. Mas há um momento da inteligência que nós temos que admitir as nossas limitações. E tudo aquilo que nós fazíamos, mas já não podemos fazer mais. Isto é sabedoria. Porque aí você vai administrar o que é possível. E me lembro muito de 1968, quando os franceses, estudantes, só queriam permissão para namorar as suas namoradas, mas acabaram revolucionando o mundo em maio de 68, quando foram para as ruas de Paris e colocaram nas paredes escrito: exijamos o impossível, porque o possível pode esperar. Juventude é isso. É quando todo mundo diz para você que não tem esperança, e você sabe que tem. Juventude é quando, não importa em que complexão religiosa, você encontra o seu lugar de servir, o seu lugar de mudar o seu destino. Se não quiséssemos mudar para melhor nossa vida, não estaríamos aqui numa tarde de domingo, olhando uns para os outros, mas cada um pensando sobre a sua própria existência. Religião no futuro será simplesmente isso, a união de um monte de gente que simplesmente quer fazer o bem. Não deixemos que esse instante passe em nossa vida. Não importa a nossa idade. Você sabe fazer brigadeiro? Faça brigadeiro. Diet de preferência. E dê a alguém uma neta para vender em algum lugar, se você não puder ir. E coloque aquele dinheirinho para a sua caridade. Há coisas lindas que vocês proporcionam para nós, que pretensamente falamos alguma coisa sobre Jesus. No Meier, bairro onde eu nasci, lá no Rio de Janeiro, quando eu cheguei para fazer a palestra no centro, estava uma senhora com uma sacolinha na mão. E ela disse para mim: eu assisti uma palestra sua, Maíse, em que você contava que você tinha 1 ano e 3 meses quando a sua irmã nasceu e saiu da maternidade e chegou em casa. E você pegou um talco, uma lata de talco Johnson, que era de ferro naquela época, e jogou na cabeça da sua irmã. Eu falei, é verdade. Eu era muito quietinha. Então, foi o meu jeito de dizer a ela, seja bem-vinda. E fomos sempre super amigas, como somos até hoje. Mas naquele dia, quando eu vi entrar aquela garotinha, eu não tive dúvida. Passei a mão na lata de talco. Só formou um pequeno galo que levou 2 semanas para desaparecer. Mas esta senhora estava, há poucos dias, lá no Centro Espírita do Meier, com 2 latas de talco, da L'acqua de Fiore. Uma para mim, uma para minha irmã. Toda de plástico. E ela virou-se e disse:
Eu pensando comigo que ela ia dizer: Maíse, eu trouxe essas latas de talco para homenagear você e sua irmã. Não, ela disse: eu trouxe essa lata de talco porque se você tiver vontade de jogar de novo nela, pelo menos não vai machucar. Eu falei: gente, essa é uma menina de sábado, porque ela sabe que às vezes dá vontade de fazer certas coisas que nós não podemos fazer mais. Graças a Deus, hoje não existe mais lata de talco de ferro, mas existia quando eu era criança, bebê, né? 1 ano e 3 meses, você é um bebê. E o incrível é que esse carinho que as pessoas têm se multiplica. E quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, onde eu nunca tinha estado, em Gramado e aqui com vocês, eu fiquei impressionada como vocês aprenderam com as lutas e com as dificuldades que esse estado passou. De vez em quando a gente escuta lá em Brasília, o Rio Grande do Sul quer se separar do Brasil. Não façam isso, não. Não façam isso, fiquem com a gente. Ah, vai sobrar a Amazônia para vocês. Pelo amor de Deus. Quem é que vai na Amazônia? Quem é que enfrenta aquelas cobras da Amazônia? Mas eu sei quem vai enfrentar. Quem hoje pode fazer o que é bom e não faz. Quem trabalha na área da educação e não faz nada pela educação. Ainda existe muita gente no Brasil que compra, com o próprio salário de professora, o giz que vai usar na sala de aula. Então, eu tenho um sonho, que é essas pessoas que podiam fazer o bem e não fazem, dentro de uma canoa, atravessando o Amazonas, uma sucuri desse lado, um jacaré do outro, elas segurando um caderninho do MEC. Na outra mão, um lápis preto, sem borracha na ponta. Sem borracha na ponta. Chegando lá naquele final de mundo, onde elas vão aprender a ler e escrever. E a sua alma eterna vai pensar por um instante: será que eu já não tive oportunidade de fazer tanta coisa boa para os outros e não fiz? E hoje estou aqui, com um lapisinho preto sem borracha, aprendendo tudo de novo. O extraordinário para o nosso coração é saber que nós já aprendemos e que agora nós temos que exercitar tudo de bom, de bonito que nós temos dentro da nossa alma. Porque não duvidem, a sombra sabe que ela vai se tornar luz. E ela combate a luz por isso, porque ela sabe que o amanhã dela é ser luz. Porque esse é o destino de toda sombra, é tornar-se luz. Por isso nós não desistimos, porque nós sabemos que mal começamos a nossa tarefa de amor que nos levará às pessoas que vão nos auxiliar. Eu não quero perder a oportunidade de... Meu Deus, está vendo? Sebastião é a prova de que ainda existem homens gentis. Né? É comovente você ver um homem gentil. Quando eu usava bengala, os rapazes passavam correndo do meu lado, chutavam a belinha parava lá na frente. Aí lá ia eu, catando a belinha no chão. Né? O máximo que acontecia é passar alguém, olhar para mim como quem dizia: coitada dessa senhora. E, claro, isso não é para todo jovem, mas existem jovens tão delicados como Sebastião, que nós ainda acreditamos que estamos no caminho do processo evolutivo. Não se preocupe, porque a tia mais rica que eu tenho, que está com 94 anos, uma tradição dela é deixar a bolsa no chão.
Toda vez que eu ponho minha bolsa no chão, as pessoas dizem: ai, o dinheiro vai embora. Primeiro eu digo: que dinheiro? Segundo, eu lembro sempre da minha tia Sila. Ela, até hoje, com 94 anos, linda, lúcida, queimada do sol da praia, ela deixa a bolsinha dela no chão. E foi a que mais teve dinheiro na família toda, tem até hoje. Então, dica: no chão, deixa no chão, minha filha, faz uma experiência. Quem sabe só está faltando isso para você. Eu queria lembrar vocês que a depressão do jovem de hoje é tão preocupante que, por onde eu passo, sempre há pelo menos 5 mães a contar que seus filhos desistiram de viver através do suicídio. Então, é o tipo de assunto que a sociedade precisa discutir também. Porque tantos jovens estão desistindo, mal começaram a viver. De todas as classes sociais, principalmente das classes mais altas. Há 2 semanas atrás, uma amiga, que é da polícia, me contava que ficou estarrecida com a dor de uma mãe cujo filho de 14 anos chegou da casa do pai, onde ele passou o final de semana. E ela perguntou: tudo bem, meu filho, na casa do seu pai? Tudo bem, mãe. Eu vou para o meu quarto. Minutos depois, o porteiro interfona: senhora, alguém se jogou da janela e deve ter sido no seu andar. Quando ela abriu a porta, o filho de 14 anos tinha se jogado da janela do 8º andar. Minha amiga da polícia disse que raras vezes viu tamanha dor numa mãe. E é por isso que nós temos, quando falamos de juventude, de nos lembrar que a saúde mental, que está começando a ser tão discutida, precisa ser analisada de verdade, com diálogo, com perguntas do tipo: está tudo bem com você? Conhecermos os amigos dos nossos filhos, dos nossos netos, por que não? Porque se deve conhecer, sim, porque cada um deles é uma influência. Já chega o celular e o computador, que por mais que tentemos, não temos como controlar. Não sabemos com quem, dentro de um quarto fechado, eles estão conversando. Conheci muitos pais de suicidas que me diziam: mas ele estava tranquilo, fechado no quarto. Tranquilo? E o senhor sabia se ele estava tranquilo mesmo? Antigamente, parecia mais fácil, porque o jovem obedecia a pai e mãe. Hoje, nós não sabemos quem é que influencia essa garotada que está simplesmente desistindo de viver. Então, olho vivo, meus amigos, precisamos falar e pensar sobre isso. E é claro, quando nós temos que lidar com carência, com dor, com solidão, com alguém que vai embora da nossa vida e queríamos que ficasse, temos que tornar a nossa vida tendo um novo significado. Vou amar e com certeza receberei em troca, seja eu jovem, maduro ou idoso, o retorno de tudo de bom que eu puder transmitir. Paulo de Tarso tinha um filho do coração, Timóteo. E Timóteo pretendia visitar Paulo. Mas naquela época, quando o inverno chegava, era impraticável qualquer viagem. E Paulo escreve a Timóteo dizendo: procura vir antes do inverno. Porque ele sabia que quando o inverno chegasse, Timóteo não ia conseguir chegar. Antes que o inverno da nossa vida chegue. Não falo de idade, não. Falo de limitações. Vamos viajar. Vamos fazer aquilo que nós estamos adiando há tanto tempo.
e que vai não só nos beneficiar, mas beneficiar o outro também. Paulo de Tarso era tão orgulhoso que ele pretendeu um dia ser o maior doutor da lei. E tornou-se. Estudou loucamente, destacou-se pela palavra, mas havia um desafio maior que ele nem imaginava. Era ir a Damasco para prender Ananias, o cristão, e encontrar Jesus no meio do caminho. E Jesus tinha para ele uma proposta muito maior que todos os desafios que ele já havia vivido, que era viver para fazer o bem. E Paulo foi, em princípio, execrado pelos discípulos. Pedro tinha uma mistura de ciúme e de não aceitação de Paulo, mas logo percebeu que se Jesus tinha aparecido para Paulo, é porque havia uma tarefa impressionante para Paulo. Quem já leu Paulo e Estevão, quem não leu, leia. Mas quem já leu se lembra daquele momento triste em que Paulo diz ao Pai: eu vou viver para Jesus. E o Pai o adorava, mas disse: nunca mais me procure. O orgulho de não ter mais um filho doutor da lei foi maior que o amor pelo filho. É um momento extraordinário do livro. E aconteceu de verdade. Uma vez o Chico estava no avião, em rara ocasião, e um cardeal italiano veio e pediu a ele um autógrafo. E era Paulo Estevão na mão do cardeal. E Chico se surpreendeu. E ele disse a Chico: todos no Vaticano leem o seu livro, porque a igreja pouco conhece de Paulo de Tarso e nada conhece de Estevão. Por isso, Paulo e Estevão é leitura obrigatória para todos nós. Porque narra essa história magnífica em que o jovem, que era Paulo, é chamado por Jesus para uma vida de eternas lutas até a morte. Quando ele e Silas eram presos, os soldados romanos ficavam desesperados, porque quando dava meia-noite, os dois se erguiam na cadeia e começavam a cantar. E os outros presos choravam, malgrado a própria vontade, porque as vozes de Paulo e de Silas eram vozes de dois anjos. E Paulo não era fácil, não. Quando ele vê que Estevão está morto, porque era cristão, e que Estevão era irmão de Abigail, sua noiva adorada, ele diz a Abigail: nosso compromisso está terminado. Nunca mais estaremos juntos. Gente, eles se adoravam, mas o orgulho era maior. Então Paulo diz a ela: adeus. É claro, como toda mulher apaixonada, quando ele teve a cabeça decepada pela espada do soldado, porque era cidadão romano e não podia ser crucificado, tinha que ser decapitado. É Abigail que o recebe junto a Jesus. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu galardão? Ali estava alguém que havia cumprido o que se comprometera a fazer antes que o inverno chegasse. Quando eu comecei a fazer palestra aos 16 anos, o Dr. Bezerra de Menezes me disse: minha filha, está no Evangelho uma frase que eu vou dizer para você. Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais dirás, não tenho neles prazer. Felizes de nós, jovens eternos, se tivermos começado na nossa juventude a acreditar que o bem nos salva, que o bem nos cura, que o bem nos faz encontrar as pessoas certas para amar e para ajudar.
Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. E como José Grosso diz que todos nós, enamorados de Jesus de agora, somos meninos, porque só ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração, é hora de começar. Não simplesmente no espiritismo, mas para o mundo. Sermos verdadeiramente cristãos, verdadeiramente fraternos. Não nos esqueçamos de que o mundo, com seus interesses, usa as palavras sagradas ao seu bel prazer. Mas sagrado é quando você, em qualquer época da sua vida, sabe, no fundo da sua alma, que a juventude que jamais passa é a juventude de quem crê, de quem tem certeza absoluta, de quem ama até doer, como dizia a Madre Teresa de Calcutá. Como última mensagem, eu tenho uma novidade para vocês. Madonna tem a minha idade. Ela fez agora em agosto 67 anos. Eu faço em dezembro 68. Em agosto do ano que vem ela faz 68. E ninguém precisa me dizer que ela parece minha neta. Eu sei que parece. Mas se eu tivesse o dinheiro dela, eu estaria parecendo bisneta dela. O meu consolo, Sebastião, é que os bailarinos dela outro dia, em off, disseram que o que ela leva de tombo nos ensaios não está no gibi. Gente, a perninha dela é fantástica, mas o ossinho dela tem 67 anos. Então, não adianta. Jesus disse claramente: vós sois deuses, um dia fareis o que eu faço, e ainda mais. E nós não começamos nada ainda. Na hora, Jesus me ajude, Jesus eu prometo, Jesus eu quero. E quando tudo fica bem, nos esquecemos de que Ele é o amigo inolvidável das nossas existências. Não nos esqueçamos. Lembremos de que Chico dizia: meu único patrão é Jesus. Pode vir a confusão que for, pode você frequentar centro espírita que está um querendo acabar com o outro. Vocês pensam que isso não existe? Ô, gente, tadinhos, como vocês são ingênuos. A igreja católica, ai, os pastores, ai, a igreja evangélica e o espiritismo. Nós que sabemos que somos eternos, que voltaremos muitas vezes a viver conforme as nossas necessidades e até as nossas incoerências, sabemos muito bem que dentro da casa espírita há quem trabalhe contra a doutrina espírita. Ah, não, estudar para quê? Ah, não, evangelizar menino? Para quê? Ah, eu tenho preguiça. Ah, eu não gosto disso. Ah, eu estou muito ocupado. Ah, fulano é o presidente? Um presidente horrível. Se eu fosse presidente, as coisas seriam muito diferentes. E as coisas são diferentes. Basta que nós deixemos que quem não por acaso foi escolhido presidente de uma casa vai poder fazer todo o bem possível. E se um dia chegar o nosso dia, que seja, mas dentro da harmonia, da beleza. No dia que Brasília foi inaugurada, Juscelino Kubitschek disse: deste Planalto Central, desta solidão, que em breve se transformará em cérebro das mais altas decisões nacionais, eu lanço os meus olhos sobre o amanhã do meu país e antevejo essa alvorada com uma fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande futuro. Meus amigos, existe ainda algum político que tenha uma palavra como essa? Difícil. Mas eles devem estar em algum lugar. Em algum momento, todos nós, como sociedade,
entenderemos que o destino somos nós que fazemos. Todos os dias da nossa vida. Se algo eu podia desejar, agradecendo desde sempre esse carinho com que fui recebida no Rio Grande do Sul. Eu não vou contar para ninguém como vocês nos tratam, que é para não ter briga, porque os oradores espíritas são maravilhosos, mas eles ficam assim junto. Você já foi lá? Já. Como é que é lá? Eu digo, olha, um pouco difícil. Né? Você tem que fazer um certo mistério, porque senão é briga. Briga para ver quem vai chegar primeiro. Eu falo brincando, mas isso existe. A gente encontra os oradores e tem coisas maravilhosas. No Rio Grande do Norte, o presidente da federação chamou a minha Sandra Borba, as únicas mulheres. Pelo amor de Deus, mulheres, façam palestra. Porque os homens, há muito tempo, tomaram conta do negócio. Mas ele chamou. Ele disse, eu chamo aqui para esse palco as duas últimas grandes damas do espiritismo. Maíse Braga e Sandra Borba. Nós entramos. Quase 2.000 pessoas na plateia. Sentamos. Começamos a rir. E eu falei para ela, Sandra, adivinha por que nós somos as últimas duas grandes damas do espiritismo? E ela, lendo meu pensamento, disse, porque acima de nós já morreu todo mundo. E é verdade. E aí lembramos de uma colega que Sandra disse, tem fulana ainda. Eu falei, é mesmo? Não me lembrei de fulana. Mas é que ela tem 100 anos e finge que não. Por isso que ela ainda está por aqui. Mas só sobrou de nós para baixo. Mulher, então, nem se fala. Então, por favor, meninas, façam curso. Porque hoje em dia tem curso de oratória. Hoje em dia tem fonoaudiólogo para orador. Tem psicólogo para orador. Tem tudo para orador. Eu fui fazer uma palestra em Brasília para a federação, 102 jovens fizeram curso de oratória. Deixei passar uns meses. Perguntei, e aí, Paulo? Paulo é o presidente da Federação do Distrito Federal. Quantos já estão fazendo palestra? 101 alegaram outros compromissos. Então, meus amigos, a palavra é luz. Se nós fizermos dela luz, vamos aprender sendo gentis, educados, dignos com quem nos cerca. E amanhã, nossa palavra vai se espalhar pelo mundo. Hoje, nas redes sociais, isso já acontece. Sabe? Maíse, eu estou sofrendo aqui em Paris. E eu penso, como isso é possível, gente? Sofrer em Paris. Aí a pessoa fica pensando que eu vou dizer, leia há 2.000 anos, leia as obras de Chico Xavier. Mas no dia que eu não estou bem, eu digo, vá, Fachon, e como 1.000 folhas, minha filha. Como você pode ser infeliz em Paris, meu Deus do céu? Que é a terra pela qual todos nós já passamos. Nós somos os europeus de ontem, que viemos nos esconder do Brasil. Ah, meu Deus, eu não sei como é que eu nasci nesse país. Você sabe. Você sabe. Porque você veio se esconder dos seus adversários que você deixou lá longe. Pelo menos nessa encarnação. Ah, eu sou brasileiro porque eu tenho compromisso com a escravatura. Todos nós temos. Foram 300 anos de escravatura. Quem de nós não vivenciou, no meio dos escravos, o pior de nós? Mas hoje estamos aqui. Hoje estamos aprendendo que somos todos absolutamente iguais. Que o que nos diferencia é sempre o bem que nós fizermos ou não. Por isso, meus amigos,
que o nosso patrão seja Jesus, como dizia o Chico. Porque, sendo Ele, nós estaremos sempre no caminho certo, estaremos sempre tranquilos a escolher, em definitivo, o nosso destino. E, é claro, nos conformando muitas vezes com as limitações que o corpo físico traz, sabedores somos de que um dia, fora da matéria, voaremos. E vamos lembrar com tanta saudade de momentos como esse, em que tanta gente lá fora se debate em angústias tremendas. E nós estamos aqui, serenos e confiantes, a pensar que o dia de amanhã vem perto. E sejamos jovens ou não, ele será de luz e de bênção para todos nós. Muito, muito obrigado. E até o nosso próximo encontro, que nós estejamos ainda melhores do que nós estamos hoje. Combinado? Combinado. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. É para você, Jesus. Eu sei que você deve estar precisando. Aplausos, meus queridos. Muito obrigada. Nem preciso dizer a vocês que as meninas e meu amigo já estão vindo aqui, porque eu vou ficar aqui e sei que vou poder abraçar muitos de vocês. E lá fora, os queridos amigos estão vendendo para mim o livro que eu e minha filha escrevemos juntos, lançado no último maio, sobre o nosso relacionamento enquanto eu estive enferma. E se você cuida ou você é cuidado, não deixe de ler a nossa história para que você possa ser muito feliz nesse momento que um dia vai chegar para todos, que é de cuidar ou ser cuidado por alguém, sem nos sentirmos humilhados, mas sabendo Que esse dia chega mesmo, é o dia da nossa necessidade, para que valha superada, nós possamos seguir em frente, alegres, confiantes. E eu quero contar para vocês que no café da manhã do hotel, tortas tinha 7. E eu pegando o queijo branco com café preto e uma fatia de mamão. Eu disse, Joana d'Arc, eu entendo você. Você foi para o sacrifício do fogo. Eu estou no Rio Grande do Sul, no sacrifício, entendeu? De perder peso nessa maravilha. Um rapaz jovem me disse, a senhora já provou o strudel? A senhora já provou a torta de abacaxi? Eu falei, meu querido, numa próxima vida, quem sabe? Uma namorada linda, para não ofendê-lo ou a ela, eu não disse. No dia que eu tiver o corpo da sua namorada, eu vou poder provar o strudel. E é impressionante a gentileza das pessoas. No hotel, no meu quarto, colocaram um bilhete. Senhora Maíse, seja bem-vinda ao nosso hotel. Que coisa linda! Deve ser da ascendência que vocês têm. Alemã, italiana, né? O brasileiro já diz, e aí, tudo bem? O mais importante é que enquanto estivermos com a nossa consciência tranquila, estaremos bem. E da próxima vez que nos encontrarmos, tenho certeza que teremos coisas maravilhosas para contar sobre nós, principalmente quando jovens ou não tivermos ido na direção do nosso semelhante. Antes que ele venha perto de mim e diga suavemente, quantos anos você tem mesmo? Eu vivi essa experiência ontem em Gramado. Um querido amigo que estava dirigindo a reunião chegou perto de mim e perguntou, quantos anos você tem, Maíse? E o meu aparelho de ouvido tinha acabado a bateria. E eu, na frente daquela massa, disse, o que você falou? Ele, quantos anos você tem? E eu, automaticamente, 67.
E a plateia não perdoou a ele, pobrezinho. Como que você perguntou a Maísa a idade dela? Mas, gente, até as pedras na rua da Boca do Mato, no Rio de Janeiro, sabem que eu, como muitos de vocês, nasci em 1957, o ano em que as almas mais compromissadas voltaram para a Terra. Porque faltavam 3 anos para 1960. Então, nós corremos feito loucos, nem que fosse no finalzinho de 57, como aconteceu comigo, eu e Jesus, no mês de dezembro, poder voltar. Estar na Terra é extraordinário, porque um dia, na verdadeira existência, nós diremos: eu estive lá, num período tão difícil, e consegui vencer a mim mesmo. Que seja essa a nossa recompensa. Pode vir, meu filho.